nunca reviveu sensações ao sentir um determinado aroma? Pelo olfato, revisitamos memórias, despertamos emoções e, sim, também promovemos saúde. E é por isso que agora a aromaterapia faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS e já pode ser oferecida na nossa rede pública de saúde. Mas como os óleos essenciais atuam no nosso organismo? Hoje você vai ver que eles são capazes de gerar efeitos imediatos e vai entender como o aromaterapeuta chega à combinação de óleos essenciais mais indicada para cada caso. Está no ar mais um episódio da nossa série especial Práticas Integrativas no SUS. Olá, sou a Daniele Vilela Paulino, aromaterapeuta, trabalho com aromaterapia há 10 anos. Tudo bem, Daniele? Olá, tudo bem? Obrigada por estar aqui com vocês falando hoje sobre aromaterapia. Isso, muito obrigada. A gente que agradece aqui a sua presença. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Vamos começar entendendo de onde vêm os óleos essenciais, que são parte fundamental aí da aromaterapia, né? Você já até trouxe alguns. Gente, televisão não tem cheiro, né? Mas está tão perfumado aqui. Na imagem a gente não consegue, infelizmente, trazer, mas está uma delícia. Só de abrir a gente já sente. De onde vêm esses óleos essenciais? Então, os óleos essenciais são substâncias extraídas de diversas partes de plantas aromáticas. Então, você tem diversas formas de extrair essas substâncias, essas gotículas, essas moléculas de óleos. E aí, através de destilação a vapor, através de prensagem a frio, isso vai sendo extraído e forma os óleos essenciais. E eles são hiperconcentrados, né? Sim. A gente pode dizer aí, porque pelo aroma a gente percebe que tem uma concentração grande, né? Exatamente. Tanto que uma gota do óleo da hortelã equivaleria a 20 saquinhos do chá da hortelã. Por isso que eles não devem ser utilizados puros. A gente utiliza de formas que eles cheguem, entrem em contato com a gente de uma forma mais diluída, digamos assim. E Daniele, qual a diferença do óleo essencial, que na verdade é o que é usado na aromaterapia, para as essências? São coisas diferentes, né? Sim, são coisas diferentes e é muito importante a gente falar isso porque há muita confusão sobre isso mesmo. Os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas, então eles têm propriedades, eles têm princípios ativos. E uma essência, que a gente chama de uma essência, é um produto sintético criado em laboratório que tem a imitação do cheiro. Então, ele não tem a propriedade medicinal. Quer dizer, não vai trazer o efeito esperado quando você usa um óleo essencial. Ele até traz, quando você sente o cheiro, uma sensação de bem-estar, naquele momento, pelo cheiro. Mas as propriedades dele, que vão atuar no emocional, no físico, a gente não tem. É só uma imitação mesmo do cheiro. Mas já que você trouxe essa questão do emocional e do físico, vamos entender aqui, por meio de uma imagem, por que um aroma, por que o que a gente sente, o cheiro que a gente sente, de fato provoca sensações? A gente tem aqui uma explicação que a Daniele vai se aprofundar um pouquinho nela. Olha lá, nosso corpo humano, e a gente vai mostrar um óleo essencial, né? E essas moléculas, elas se dissipam no ar e são sentidas pelo nosso olfato, né? E a gente vê que acende uma parte do cérebro, uma região chamada sistema límbico. É responsável pelo quê, Daniele? Sistema límbico, a gente está falando das nossas emoções, sentimentos, das nossas memórias. Então, é por isso que nesse momento, quando eu sinto um cheiro, eu posso me lembrar lá da época da minha infância, por exemplo. Quando eu sinto um cheiro de um perfume, eu posso me lembrar de um namorado do passado, por exemplo, porque ele usava aquele perfume. Então, essa memória, né, quando você sente um cheiro de um bolo no forno sendo assado, aquilo pode te remeter automaticamente à infância na casa da avó. Então, é por isso que o cheiro, e como o olfato, ele vai diretamente para o sistema límbico, ele não passa pela parte racional. Então, você não escolhe. Não tem filtro, se você vai vamos dizer assim, né? Isso, é sem filtro. Você não escolhe se você vai gostar ou não daquele cheiro
voluntariamente, racionalmente, digamos assim. Eu posso falar, eu vou gostar do óleo essencial de tangerina. Não sei. Só quando eu sentir, o meu sistema é que vai determinar se eu preciso ou não daqueles princípios ativos que tem no óleo essencial da tangerina, por exemplo. E esse sistema que a gente sabe, né, que é um sistema que tem uma inteligência. A gente, em todos os episódios dessa série que a gente vem fazendo, das práticas integrativas e complementares do SUS, a gente fala um pouco disso, né? Nosso sistema, nosso organismo, ele tem uma inteligência própria. Então, quando não passa por esse racional, de alguma maneira, isso está sendo despertado ali de uma maneira bem genuína, né? Se a gente puder fazer um paralelo, desculpa, por exemplo, com outro sentido, como a visão, já é outra história, né? Por isso que a ligação com o sistema límbico é tão falada quando a gente trata do olfato. Né? Isso. Eles falam até que o olfato é o único sentido que vai direto. Ele vai direto para o sistema límbico. Então, o efeito é imediato, a reação é imediata, tanto para um cheiro que eu gosto, quanto para um cheiro que eu não gosto. E por isso que ele vai tratar, por isso que ele vai promover saúde. Mas quantos óleos essenciais são usados normalmente ou são conhecidos? Como é que é isso? Que universo é esse dos óleos essenciais? Ele é bem grande e vem aumentando cada vez mais. Hoje eu poderia dizer aí que a gente tem muito mais de 70 óleos essenciais e os pesquisadores a cada vez mais vêm trazendo novos óleos de outras plantas, porque a cada vez mais a pesquisa está aumentando e a quantidade de óleos, a opção de óleos está aumentando. Mas aí o aromaterapeuta, ele vai escolher um grupo que ele vai trabalhar ou normalmente ele vai trabalhar com todos esses óleos essenciais disponíveis com cada pessoa? Aí eu acho que é do aromaterapeuta, o que ele quiser optar. A gente tem, por exemplo, alguns que trabalham com um kit básico, de óleos essenciais mais básicos, que ele vai atender de uma forma geral a uma grande quantidade de opções, digamos assim, de tratamento. Agora, se eu quiser ter todos os meus óleos essenciais disponíveis, eu também posso ter, porque os óleos são muito versáteis. A gente não usa só assim na questão do tratamento. Você pode usar na culinária, você pode usar na vida, no dia a dia. Então, o meu filho teve uma picada de inseto, eu posso usar o óleo essencial para trabalhar aquela questão da pele. Eu estava cozinhando e encostei a mão no forno. Eu já passei por isso, por exemplo, que não sou uma exímia cozinheira, aí estava mexendo, me queimei, tirando alguma coisa do forno. E aí, usando o óleo essencial, no dia seguinte, aquela queimadura já estava praticamente boa. Quer dizer, o que você está trazendo para a gente é que o efeito dele não é apenas pelo sentido do olfato. Não. Ele vai ter um sentido pela absorção da pele também, né? As formas de atuação são emocional, psicológica e física também. Eu posso ter óleos essenciais, eu tenho óleos essenciais que eu vou trabalhar, por exemplo, uma dor. Então, eu tenho uma dor articular, uma dor muscular, eu posso, através daqueles carreadores que eu falei, eu vou usar um óleo, vou diluir esse óleo num outro óleo vegetal ou num creme neutro, por exemplo, e vou usar esse creme para a minha dor muscular ou a minha dor articular. Eu acho que a gente até pode trazer já, a gente tem 3 exemplos aqui de plantas que são a origem de óleos essenciais, que você me disse que são óleos bem versáteis, né? Por isso que a gente os escolheu para trazer aqui hoje. Vamos dar uma olhada? Porque aí é bacana de você comentar cada um deles, Daniele, qual o efeito que eles trazem, né? Tanto no físico quanto no campo emocional, já que ele tem essa possibilidade ampla de tratamento. Vamos começar pela lavanda? Sim. A lavanda é um dos óleos mais versáteis dentro da aromaterapia, que ela é o primeiro de todos, é o que todo mundo se apaixona, é a lavanda. Ele é um óleo essencial que ele é um regenerador celular, então foi inclusive a lavanda que eu usei nessa queimadura, que eu passei por ela. A gente trabalha a lavanda também na insônia, porque ele é um calmante, ele é um relaxante. Isso, então, já você sentindo esse cheirinho dela, já vai te acalmar e vai te induzir ao sono de alguma maneira. Isso, inclusive a gente indica para a pessoa, se você está com insônia, bota uma gotinha do óleo essencial da lavanda no travesseiro, que aí você vai ficar recebendo aquele aroma, as propriedades e vai ter uma noite de sono bem relaxada. Uma boa dica, né? Isso. E a lavanda também a gente fala muito de colo no emocional, né? Nessa parte assim de trazer aquele colo,
aquele acolhimento, porque a lavanda tem essa característica. Então, claro, uma pessoa chegando com questões emocionais que demandem, né, esse acolhimento, às vezes de si próprio, né? Com certeza. Você já indica a lavanda. Vamos passar então para menta. Menta ou hortelã, né? Ela é conhecida pelos dois nomes. Isso, hortelã-pimenta, mas o nome científico é menta piperita, então ela é conhecida como a menta ou hortelã. A menta também é um óleo muito versátil, é um óleo que trabalha a parte digestiva, então eu posso utilizá-lo para, eu estou com uma má digestão, posso estar com uma dor de cabeça pela questão de uma má digestão mesmo. Ele também é usado para ajudar na flexibilidade do corpo, então ele também é utilizado nas dores físicas. E no emocional ele traz muita clareza mental, ele traz foco, a gente usa muito para estudantes, que é a pessoa que está estudando, precisa de concentração. Vestibular, por exemplo, né? Ou prova para concurso. Pode deixar, o que você indicaria assim? Pode deixar alguma coisa com esse cheirinho ali se dissipando no ambiente, isso já é uma forma, né, Dani? Isso, a gente tem os que a gente chama de aromatizadores de ambiente, que você pode botar as gotinhas, aí é elétrico, você bota na tomada, ou tem aqueles bonitinhos com uma velinha, que você acende a velinha e bota as gotinhas, e essas moléculas dos óleos essenciais são voláteis, e aí uma vez que é aquecido, eles vão evaporar, e vão distribuir esse cheiro no ambiente. Trazendo esses benefícios. Exatamente. Vamos para o último, que seria o óleo essencial de laranja doce. Isso. A laranja também é um óleo muito especial, hoje em dia muito produzido no Brasil, porque a maioria dos óleos essenciais vem de fora, né? A gente não tem ainda aqui no Brasil, apesar de já estar começando, já temos muitos produtores de óleos essenciais aqui no Brasil. E a laranja é um óleo também que ele é um óleo que traz no emocional um ânimo, é um ansiolítico também, então ele também ajuda nessa questão da insônia. Então, mas é muito bacana, né? A gente vê que para além do tratamento tido como convencional, a gente pode usar de outros caminhos, de outras formas para também, de alguma forma, ter saúde, alcançar nossos objetivos, né? E atuar diretamente no emocional. É o que a gente fala muito nessas práticas, né? É atuar na pessoa, é a gente tratar o sintoma, aquilo que ela sente, mas por trás daquele sintoma tem uma pessoa. E aí, na aromaterapia e em todas as nossas práticas integrativas, que hoje a gente comemora muito, né, estarem sendo disponibilizadas no SUS, tem essa visão de integrar aquela pessoa, ela não é só aquilo que ela sente, ela é muito mais do que aquilo. Então, se eu posso tratar o que ela tem de sintoma, o que ela tem das emoções, o que ela tem na mente dela, isso aí já vai trazer, o fato de trazer um bem-estar, de modificar a visão de uma pessoa para a vida, já faz ela ter uma qualidade de vida melhor, já faz ela ganhar saúde. Já transforma tanto, né? Exatamente. Daniele, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Olha, mas tem muito assunto ainda para o próximo bloco. A Daniele vai explicar como faz, né, o aromaterapeuta para chegar a essa combinação de óleos, porque eles podem ser combinados, né, de óleos essenciais, a combinação mais indicada para cada pessoa. Então, continua ligado, a gente volta já já. Estamos de volta com mais um episódio da nossa super série especial sobre as práticas integrativas e complementares que recentemente foram incluídas no SUS. E hoje estamos conhecendo a aromaterapia com Daniele Vilela Paulino, que é aromaterapeuta. Trouxe aqui esses óleos essenciais super cheirosos, agradáveis. E agora, Daniele, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da origem desse tratamento. Quando é que se começa a entender que esses aromas trazem saúde, servem para tratar? Então, isso vem de tempos imemoriais, né? A gente fala de Cleópatra, já usava os óleos com objetivos, digamos assim. Mas agora, mais na era moderna, a gente tem ali na década de 20, o René Maurice Gattefossé, ele é um francês, um químico francês, e aí ele começa a uma pesquisa mais profunda do efeito dos óleos essenciais.
Depois, mais para frente, a gente tem o Jean Valnet, que é um médico que começa a utilizar os óleos essenciais com soldados de guerra. Então, ele começa a avaliar essa questão de, por exemplo, da cicatrização, dos ferimentos. Então, ali é aplicado diretamente à pele, né? Isso. E também ele começa a fazer, avaliar num hospital psiquiátrico o efeito dos óleos essenciais nessa parte emocional e psicológica. E aí, mais para frente, a gente tem a Marguerite Murry, que ela vem trazendo também uma aromaterapia mais voltada para a massagem, usar os óleos essenciais nas massagens corporais. Então, a gente tem algumas escolas aí também, a escola inglesa, a escola francesa de aromaterapia. No bloco anterior, né, quando você foi explicando aqueles 3 óleos mais versáteis, né, você falou um pouco da questão da depressão, e aí me bateu essa dúvida. Existem áreas, né, questões, temas que sejam mais favorecidos pelo tratamento da aromaterapia, ou a aromaterapia, ela pode estar em todos os tratamentos, ela tem uma eficácia nos outros tratamentos. Por exemplo, se a gente falar aqui de uma doença que hoje, né, a gente tem números enormes de pessoas acometidas por câncer. Quando a gente fala de um câncer, a gente consegue usar a aromaterapia também junto com o tratamento contra o câncer, e de que forma? Então, a aromaterapia ela é muito versátil. Ela pode sim ser usada em diversas formas de tratamento, em diversos tipos de doença, às vezes não com foco no combate à doença, mas no reequilíbrio daquela pessoa. Dando então ele suporte global, seria exatamente. Isso? Agora, existem sim já pesquisas, por exemplo, no caso do câncer, com o óleo vegetal da copaíba, como já tendo sido comprovado que esse óleo vai ajudar, sim, a combater as células alteradas. Então, existem essas questões que vão atuar diretamente na doença, mas existe toda essa questão, por exemplo, uma pessoa que está fazendo quimioterapia, eu vou atuar nos sintomas, ela está lá com enjoos, com dores de cabeça, então eu posso atuar nesses sintomas como coadjuvante e também nas questões emocionais, porque essa pessoa é uma pessoa que pode estar abalada com tudo que ela está vivendo, com os medos, com tudo isso que ela está vivendo. Então, a gente pode fazer esse casamento, tanto de trazer essas questões que vão atuar diretamente na questão, no caso da doença, e também nessas questões que vão atuar nos sintomas e no emocional dessa pessoa. Então, quando você fala desse casamento de óleos essenciais, a gente está falando de uma combinação deles mesmo, né? Eles são misturados? Isso. Como é que é isso e como é que você chega a essa combinação ideal para cada um? Então, o que a gente chama na aromaterapia de sinergia, né? Que é uma combinação de óleos com base nesse objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo físico, é uma dor, é uma questão física, eu não vou me preocupar tanto com o cheiro, e sim com as propriedades que eu quero daqueles óleos, da atuação de cada um. Efeitos que já se sabem, são conhecidos em relação àquele óleo essencial. Exatamente. Agora, se a gente está falando de trabalhar as questões emocionais, a aromaterapia tem que ser uma experiência prazerosa. Porque não vai ser agradável eu ficar sentindo um cheiro que não me sinto bem, que não me traz sensação boa. Então, ela tem que ser uma experiência prazerosa. Aí eu vou perguntar a ela, com base naqueles objetivos que eu queira no emocional dela, se ela gosta ou não daqueles cheiros. E aí, com base no ela gostar ou não gostar, porque, como a gente falou antes, eu não tenho uma decisão consciente se eu gosto ou não gosto de um cheiro, isso me diz que o próprio cérebro analisa se aquelas propriedades daquele óleo são necessárias para o meu organismo. Então, quando eu gosto, significa que eu estou precisando, que eu quero, que o meu sistema quer aquelas propriedades daquele óleo. Quer dizer, a própria preferência também vai apontar para o que aquela pessoa está precisando, para a falta dela, enfim, fala um pouco dela, né? Exatamente, faz, na verdade, a gente brinca que o nariz é fofoqueiro, né? Ele vai falar muito sobre nós mesmos. Vamos fazer uma dinâmica aqui, por exemplo, sem saber o nome desses óleos essenciais. Me apresenta... Você trabalha com duplas, não é isso? E aí eu tenho que preferir um deles? Você, na verdade, sente um cheiro de um, sente um cheiro de outro, e você vai avaliar qual que te chama mais atenção, qual que te é mais agradável. Vamos lá, vou pegar essa dupla aqui, então. Isso.
Ó, os vidrinhos aqui. A gente tem 2 vidrinhos, ó. Esse é o capim-limão. Esse é o capim-limão. E o capim-limão, ele fala sobre o quê? Por que será que eu preferi esse aqui? Então, o capim-limão, ele fala geralmente na parte emocional. Física, ele é um ansiolítico, ele é um revigorante também, então ele traz aquela força para a gente passar bem um dia. Mas no emocional, nessa avaliação olfativa, digamos assim, ele vai falar, por exemplo, que eu tenho muita dificuldade de falar não, que às vezes o que o outro está precisando, eu vou abrir mão de mim para atender o outro. Então ele entra para dar uma reequilibrada nisso. Exatamente. Né? Ele vai me fortalecer para eu botar ali, digamos assim, ó, não, isso aqui eu vou atender ao outro, mas eu vou não respeitar o meu limite, digamos assim. Então é para eu adequar esse processo dentro de mim. E esse outro era qual, Daniele? A menta, ou hortelã ou a menta. Aquele que você mostrou. Que ele já é o oposto. Ele traz uma flexibilidade. Já é uma pessoa que fala muito não às vezes e você vai trazer essa flexibilização, essa análise maior da coisa, tanto que ele também é utilizado para dor, porque assim como ele flexibiliza o meu emocional, ele também pode flexibilizar os meus músculos, meus tendões. E por isso que eles estão sendo trabalhados em dupla, né? Porque de fato são questões opostas, são comportamentos opostos que eles vão despertar. Então é ou um ou outro. E aí você vai fazendo isso com várias duplas, né? Exatamente. Até chegar a uma combinação para essa pessoa usar. E como é que essa pessoa deve usar esse produto dessa combinação, dessa sinergia, né, que você falou? Isso. Então, esse sistema que a gente usa de duplas, ele foi criado por um alemão, PhD em biologia, o Gimbel. E aí, há muitos anos atrás, a Renate Tiller, ela aprofundou esse sistema e trouxe mais 3 auxiliares. Então, são duplas e alguns trios que a gente usa. Porque, às vezes, tem determinados padrões que eu tenho que ter ainda uma terceira escolha. Que ela foi percebendo isso, foi aprofundando esse sistema. E aí a gente vai montar a sinergia, depois de você avaliar todos esses 16 óleos que tem nesse sistema que a gente chama. E aí a gente avalia todos eles, você vai escolher todas essas duplas ou trios, o que você prefere mais, ficando 7 dos 7 que você gostou. Vão restar os 3 que você mais gostou. E aí com esses 3 eu vou montar o que a gente chama de sinergia. E aí você pode usar através de um rolãozinho, que a gente bota o óleo vegetal, as gotinhas do óleo essencial, porque o óleo essencial tem que ser diluído, isso é uma coisa, assim, até que a gente orienta bem nos cursos, pela questão de ele tem que ser diluído, senão ele pode causar uma intoxicação, então é preciso ter o conhecimento de como usar os óleos essenciais. E aí com esse rolão você vai passar 2 vezes ao dia, passa lá, porque aí ele entra na corrente sanguínea e você também pelo tem olfato. Exatamente. Que delícia. Você pode fazer um creme, pode fazer um gel. Aí a forma de preparar são inúmeras. Posso, por exemplo, também ter um colarzinho aromático que a gente chama. Que é esse que você está usando. Que é esse que eu estou usando, que eu boto uma gotinha do óleo no algodão, boto aqui dentro e fico recebendo esse tratamento o tempo todo. E você tem uma história bem rapidinha que fala de como esses óleos também podem gerar efeitos imediatos. Conta isso pra gente rapidamente. Isso, porque você tem ali, uma vez que você entra em contato com o óleo, o seu organismo já reage. E aí a gente veio percebendo ao longo do tempo e dos cursos que um dos óleos, por exemplo, Artemisia vulgaris, que é um óleo essencial, ele traz muito riso para as pessoas. E aí a gente começou a avaliar nas turmas, a gente colocava o óleo, falava, ó, e ficava observando as pessoas, sem contar para elas o que era. Quando veio a turma inteira estava rindo. E eu já tive também uma experiência com a minha sócia, que a gente estava, o vidrinho de óleo virou, caiu um óleo, assim, uma grande quantidade, a gente ficou limpando e tal. E aí passaram uns minutos, nós duas estávamos gargalhando. Era esse óleo. E aí a gente não tinha se tocado, eu falei, o que aconteceu que a gente está rindo tanto? Aí eu falei, Artemisia. Que maravilha. Então, tem até essas outras questões que a gente vem descobrindo na prática, né? E só para a gente finalizar, Daniele, SUS. Como é que você enxerga essa... Claro, para além ali do atendimento individual, como é que você enxerga a aplicação dessa terapia no SUS? Ela também pode acontecer em combinação com outras práticas, né? Ela é muito bem-vinda, aliás, por conta disso. Com certeza, ela é muito versátil, você pode utilizar
com a acupuntura, você pode utilizar com o reiki, com os florais, você praticamente pode utilizar a aromaterapia com todas as outras práticas. Você pode trabalhar com grupos, não precisa ser só um atendimento individual, uma forma coletiva. Hoje já tem alguns hospitais utilizando, por exemplo, os óleos num pré-cirúrgico, onde as pessoas ficam muito tensas indo para a cirurgia, então eles colocam ali já alguns óleos essenciais para que aquela pessoa tenha um relaxamento e já não vá tão tensa. Os óleos também... Sala de espera, de repente, também, né? Sala de espera de hospital. Isso, exatamente. Então, para trazer um relaxamento, enfim, combater a ansiedade. Isso, a gente até estava conversando com o pessoal aqui do Rio sobre a questão de como usar, por exemplo, para grupos. A gente estava pensando na laranja, que a gente falou, que vai trazer ânimo, às vezes grupos de idosos que vão ficando desmotivados e tal. Aí a laranja seria uma boa opção também para você trazer essa coisa do ânimo, de olhar para a vida com mais alegria, com mais disposição. Então, são infinitas as possibilidades na aromaterapia. Que maravilha. Daniele, muito obrigada por sua participação, por suas informações. Foi um prazer te escutar, viu? Eu que agradeço muito a oportunidade. E o programa de hoje fica por aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente. Envia para o ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então liga para o 0800 701 8122. E se você quiser rever programas nossos antigos, você pode acessar o nosso site ou então a nossa página do Facebook. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Eu espero você. Tchau, tchau.